A Ucrânia está esmagando o invasor russos presos no inferno. A linha de frente entrou em erupção. Ondas de ataques ucranianos estão destroçando as linhas inimigas e os ocupantes estão afundando em uma armadilha temida, sem ter para onde fugir. Velhos trambolhos soviéticos avançam aos berros e se despedaçam sob fogo incessante. As tripulações abandonam tanques e comboios quebrados enquanto o pânico se espalha como fogo em mato seco. Isso não é uma escaramuça, é uma debandada. Nossos defensores estão executando ataques cirúrgicos e imparáveis que transformam cada minuto em um golpe decisivo. Veja o caos se desenrolar, soldados apavorados fugindo, equipamentos fumegantes espalhados pelos campos e bolsões inteiros de inimigos desmoronando sob pressão. A vitória está sendo conquistada por grandes drones e pura força de vontade. Vamos falar sobre isso. Olá, este é o Ukraine Today. Eu sou Maria Farfonova e aqui estão as últimas notícias. Inferno para os ocupantes. As forças russas estão completamente cercadas e enfrentando uma varredura total, sem ter para onde correr. O inimigo continua enviando equipamentos para nossas posições nos arredores de Dobropilia e, na última semana, lançou 2 ataques mecanizados em direção às vilas de Volodymyriva e Sofiva. As forças de defesa relatam que um ataque tão massivo não era visto nessa área há meio ano, principalmente porque enxames de drones de ambos os lados tornaram o uso de veículos pesados em combate praticamente impossível. Paraquedistas da 82ª Brigada envolvidos no assalto ao saliente de Dobropilia descrevem os ataques mecanizados dos russos como nada mais do que tentativas finais e desesperadas de abrir um corredor para suas tropas cercadas. Nossas forças de defesa estão atacando um trecho da linha de frente perto de Dobropilia e se consolidando em posições recentemente retomadas dos russos. Há várias semanas, operações estão em andamento aqui para limpar as posições libertadas de quaisquer ocupantes remanescentes. Até 80% do inimigo é eliminado por drones. Os russos estão cercados aqui. Paraquedistas da 82ª Brigada chegaram há vários meses para expulsar o inimigo. Cortamos vários setores antes que o inimigo pudesse trazer reservas e começamos a limpar essas áreas. Eles não conseguiram apoiar suas tropas com artilharia porque avançaram demais. Nem todos os soldados russos se renderam de boa vontade, dizem os paraquedistas, mas nossos combatentes têm meios de forçar os ocupantes a recuar. A gente tem um método. Chama-se o argumento, uma mochila com 12 quilos de explosivos. Você joga na posição defensiva do inimigo e a posição começa a explodir aos poucos. Jogamos 3 mochilas lá dentro e eles perceberam que tinham que se render. Foi aí que a 82ª Brigada capturou 9 soldados russos. Eles entenderam claramente o argumento dos paraquedistas. Quanto ao resto, o bunker deles logo foi tomado pelas chamas, e aqueles que se recusaram a se render ficaram lá dentro. Enquanto isso, a Ucrânia está destruindo a Rússia no Donbas. As linhas inimigas estão desmoronando. As forças ucranianas romperam a linha de frente do inimigo. O caos reina atrás das linhas russas enquanto as tropas fogem, equipamentos são abandonados e as posições desmoronam sob pressão implacável. Combates brutais corpo a corpo estão dilacerando Donbas. Cada minuto agora pode decidir o destino da guerra. Imagens que acabaram de explodir na internet mostram o pânico, a fumaça, os blindados destruídos. Este é o momento em que o controle dos ocupantes começa a se desfazer. Assista a ofensiva imparável completa em nosso próximo relatório. A principal diretoria de inteligência da Ucrânia está exibindo seus novos equipamentos e anunciando abertamente sérios problemas para os ocupantes. Assim, o GUR recebeu vários dos mais recentes barcos T-12 de fabricação ucraniana à sua disposição. Essas embarcações de 12 metros, equipadas com o que há de mais moderno em navegação e rádio, 2 motores de 800 cavalos de potência, velocidade de até 95 e alcance de até 500 quilômetros, foram entregues aos militares por voluntários. Olá, pessoal! Hoje estamos entregando nada menos que 3 barcos T-12, que em breve serão usados por nossos combatentes da unidade especial. São barcos de 12 metros equipados com motores potentes de 400 cavalos de potência. Os barcos podem ser usados para uma variedade de tarefas atribuídas. Isso inclui logística, operações padrão, assalto e evacuação. Graças a esses barcos ucranianos, os batedores conseguiram realizar mais de uma operação especial bem-sucedida atrás das linhas inimigas. Agora, os militares prometem que haverá ainda mais dessas incursões. E vale ressaltar que, para os ocupantes, essas estão longe de ser palavras vazias. O inimigo já não duvida mais que as forças armadas da Ucrânia vão partir para a ofensiva, e parece que os ocupantes perceberam que isso vai acontecer muito em breve. Por isso, o inimigo está fazendo de tudo para se preparar para receber milhares de seus soldados contratados feridos.
Este vídeo foi gravado bem atrás das linhas inimigas por partisans ucranianos. Um prédio construído às pressas na Crimeia temporariamente ocupada está sendo designado como hospital. A Rússia está sendo obrigada a montar isso devido às enormes perdas nas frentes de Kherson e Zaporizhia. O fluxo de feridos vindo de lá superou todas as expectativas. Como resultado, os hospitais e clínicas de campanha existentes atualmente simplesmente não conseguem dar conta da demanda. A construção da unidade de Sevastopol começou em outubro de 2022 e originalmente estava prevista para ser concluída apenas no final de 2026. Agora eles estão tentando terminá-la em regime de emergência. Os operários estão trabalhando em 3 turnos, violando todos os padrões tecnológicos. Eles estão economizando em materiais e segurança, o que leva a constantes acidentes no canteiro de obras, segundo os partisans ucranianos. Distorções nas estruturas e problemas com a fundação já são visíveis. No entanto, mesmo nessas condições, os soldados russos feridos são imensamente gratos. Afinal, é muito melhor do que ser eliminado pelo próprio lado ainda no campo de batalha. Aliás, foi exatamente isso que a tão exaltada defesa aérea russa fez recentemente com seu próprio caça. Ela pode até dar cobertura, mas na verdade não protege. Os russos acidentalmente derrubaram sua própria aeronave enquanto interceptavam mais um enxame de drones ucranianos. Aliás, esse tipo de confusão no espaço aéreo russo só vai se tornar mais comum num futuro próximo. E depois dos militares, a defesa aérea do Kremlin logo vai começar a derrubar acidentalmente seus próprios aviões civis também. Tudo graças aos fabricantes de armas ucranianos que estão constantemente aumentando a produção de VANTS de ataque e mísseis. Por exemplo, o Flamingo já está sendo estocado para um ataque em grande escala contra a Rússia, conforme anunciado pelas autoridades ucranianas em resposta aos ataques de Putin à nossa infraestrutura energética. Então já está mais do que na hora de Moscou e São Petersburgo começarem a se preparar para apagões. O Flamingo pode cortar eletricidade e água em qualquer região da Rússia. Neste momento, é realmente só medo, um medo primitivo sobre o que pode acontecer com eles por lá. A etapa preparatória para o futuro ataque a Moscou foi uma incursão noturna contra vários alvos russos nos territórios ocupados. Donetsk também foi atacada. Lá, explosões muito grandes e significativas foram amplamente relatadas, provavelmente ocorrendo em um depósito de munições, causando grande preocupação. Além disso, drones atingiram a vila de Gvardeyskoy, na Crimeia ocupada. Um depósito de óleo pegou fogo lá. E foi barulhento até mesmo na própria Rússia. Em Sochi, um alerta de ataque aéreo foi declarado durante a noite. Houve explosões e sistemas de defesa aérea foram ativados. O prefeito da cidade confirmou o ataque. No entanto, ele não especificou se os drones ucranianos atingiram seus alvos, o que dá motivo para acreditar que as forças armadas ucranianas provavelmente alcançaram seu objetivo em Sochi. Da mesma forma, o inimigo não consegue se esconder dos drones ucranianos, nem mesmo nas próprias linhas de frente. Nas últimas 24 horas, o exército russo perdeu pelo menos 700 soldados, entre mortos e feridos, além de 5 tanques, 10 veículos blindados, 35 sistemas de artilharia e mais de 500 mil de drones. Mesmo assim, Putin não vai dar a ordem de recuar. Pelo contrário, seus generais estão apenas aumentando a intensidade dos chamados ataques de carne contra as posições ucranianas. As táticas continuam as mesmas. Ou seja, são pequenos grupos de assalto, 2, 3, 5 ou 7 militares da Federação Russa tentando avançar usando algumas linhas de árvores, avançando em direção à nossa linha de frente. Mas graças às nossas equipes de reconhecimento aéreo, conseguimos detectá-los a tempo. Então, mesmo quando se aproximam, já caem sob fogo da artilharia e de sistemas de armas coletivas. Isso inclui drones FPV e Mavics com mecanismos de lançamento. Ou seja, fazemos tudo o possível para impedir que eles cheguem à nossa linha de frente, para que não possam envolver nossos rapazes em tiroteio. Nas últimas 24 horas, foram registrados 187 confrontos entre as forças de defesa da Ucrânia e as tropas russas na linha de frente. Segundo o relatório do Estado-Maior, os ocupantes realizaram até 100 ataques aéreos contra as posições das unidades ucranianas e áreas povoadas, lançando 206 bombas guiadas. Além disso, eles realizaram 4.553 bombardeios, sendo 118 deles com sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. E aqui está como nossos defensores responderam a isso.
Nas últimas 24 horas, as forças de aviação, mísseis e artilharia das forças de defesa atingiram 14 áreas onde estavam concentrados pessoal inimigo, armas e equipamentos militares, um ponto de controle de van, 6 sistemas de artilharia e uma instalação importante pertencente aos invasores russos, de acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. E aqui, nossos guardas de fronteira iniciaram uma caçada aos veículos e ao pessoal dos ocupantes na direção de Kursk. Nossos defensores também estão incomodando o inimigo na região de Kherson. Os pilotos do batalhão de drones estão nivelando as posições inimigas com seus lançamentos, destruindo drones FPV inimigos em prontidão e incendiando abrigos e posições das tropas russas perto do 2º Lima. O depósito de munição dos russos também foi atingido, junto com os pertences pessoais dos invasores, os próprios invasores e o posto de comando inimigo neste setor da frente. Cada voz importa. Junte-se à nossa comunidade, apoie o jornalismo independente e ajude-nos a trazer a verdade da Ucrânia. Torne-se um membro da Ucrânia hoje mesmo. Junte-se a nós agora. A situação na frente de Zaporizhia parece igualmente terrível para os russos. Daqui 2 partidários expuseram falhas graves na rede de defesa aérea deles, revelando o quão perigosamente vulneráveis os ocupantes se tornaram. Nossas fontes nas unidades de defesa aérea das forças de ocupação no setor de Zaporizhia relatam um estado catastrófico dos equipamentos. Sanções, ataques com mísseis das forças de defesa da Ucrânia em instalações de reparo e defeitos de fabricação levaram a uma quebra massiva dos sistemas antiaéreos, incluindo o sistema de mísseis de defesa aérea Tor. Devido à falta crítica de sistemas operacionais, os ocupantes recorreram a transportar seus lançadores para as posições usando tratores. Isso deixa o equipamento perigosamente exposto, transformando unidades caras de defesa aérea em alvos fáceis. Cada sistema de defesa aérea que identificamos com suas coordenadas e modo de operação representa uma oportunidade para as forças de defesa da Ucrânia realizarem um ataque de precisão. O sistema de defesa aérea dos ocupantes está desmoronando pelas bordas. O exército russo está enfrentando uma crise catastrófica de tanques, sem precedentes na guerra moderna. Desde o início da invasão em grande escala, o Kremlin teria perdido quase 20 mil veículos blindados, muitos destruídos nas linhas de frente ou abandonados e retirados apressados. O punho de ferro de Moscou, antes temido, está desmoronando, enfraquecido por ataques ucranianos incessantes, sanções devastadoras e falhas industriais. As fábricas já não conseguem atender à demanda e as tripulações estão sendo enviadas para a guerra em relíquias soviéticas antigas. O colapso do poder blindado da Rússia já começou, mas por quanto tempo suas forças ainda vão aguentar antes de desmoronarem completamente? Todos os detalhes explosivos a seguir. Pilotos da 3ª Unidade de Assalto usaram 2 drones para destruir um tanque russo que estava escondido em uma plantação de floresta. Um dos drones voa direto para dentro do cano. Vídeos como este, mostrando a destruição de um tanque, se tornaram bem raros no último ano, já que as Forças Armadas da Ucrânia destruíram uma enorme quantidade de equipamentos dos ocupantes. O exército russo basicamente está sendo forçado a realizar assaltos a pé ou usando motocicletas. Eles estão ficando sem veículos de combate de infantaria e tanques, então precisam colocar a infantaria simplesmente em motocicletas ou em veículos civis sem blindagem. Desde o início da invasão em grande escala, as Forças Armadas da Ucrânia destruíram mais de 11 mil tanques russos. Isso de acordo com dados do Estado-Maior do Comando Ucraniano. Apenas 1/3 dos tanques que estavam nas reservas das Forças Armadas russas antes da invasão da Ucrânia permanece. Após 3 anos de guerra, Moscou esgotou suas reservas de tanques a tal ponto que, segundo relatos, elas estão quase exauridas. Embora o Kremlin insista que não há problemas para reabastecer os tanques, vale destacar que, em 2022, as reservas de tanques da Rússia estavam armazenadas em 24 bases pelo país, mas hoje, apenas 9 dessas instalações continuam operacionais. Peter Suchel, observador militar. A Federação Russa reduziu significativamente o uso de tanques da era soviética na linha de frente, já que a zona cinzenta está cheia de drones ucranianos, para os quais os tanques são presas fáceis. Os dados sobre a perda de uma grande parte de tanques na guerra com a Ucrânia desde dezembro de 2022 também são confirmados pelo Instituto Americano para o Estudo da Guerra. A Rússia ainda possui 46% de suas reservas de tanques de antes da guerra, 42% de suas reservas de veículos de combate de infantaria e 48% de suas reservas de transportes blindados de pessoal. Imagens de 8 depósitos militares russos aparentemente mostram que a Rússia esgotou a maior parte de suas instalações de armazenamento de veículos, e uma fonte de mídia social estimou que a Rússia provavelmente vai esgotar seus estoques restantes de tanques e veículos blindados até o final de 2025.
A Rússia pode ter veículos blindados e tanques adicionais em depósitos cobertos que não são visíveis em imagens de satélite. A Federação Russa agora enfrenta um dilema. Os estoques de veículos blindados soviéticos estão quase completamente esgotados. Cerca de 60% dos veículos blindados da era soviética que estavam em depósitos de armazenamento de longo prazo no território da Federação Russa foram, de fato, destruídos pelas forças de defesa ucranianas. Ao longo de mais de 3 anos de guerra, o Kremlin retirou a maioria de seus tanques dos depósitos. Esses veículos saíram dos depósitos de armazenamento para os depósitos de distribuição e depois para as linhas de frente, onde foram destruídos, capturados ou abandonados. Os recursos e esforços gastos na restauração desses veículos não compensaram e não trouxeram os resultados desejados no campo de batalha. Agora, simplesmente não existe mais a quantidade necessária de equipamentos disponível. De acordo com os dados mais recentes de inteligência de fontes abertas, até hoje, a Rússia tem apenas 2.887 tanques em armazenamento, e mais da metade deles está em más condições. Menos de um quarto desses poderiam ser classificados como aptos para uso no campo de batalha. Menos de 100 tanques T-80 eram considerados relativamente modernos, enquanto o restante era composto por tanques T-62, T-64 e modelos iniciais do T-72, todos desatualizados. A Federação Russa é capaz de reformar entre 1.200 e 1.400 veículos blindados da era soviética, mas não de produzir novos. De acordo com a direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, a Federação Russa produz cerca de 180 a 200 tanques novos por ano. Mas, considerando a quantidade de veículos blindados destruídos na linha de frente pelas forças de defesa da Ucrânia, isso é apenas uma gota no oceano. Levando em conta os números de várias fontes, a questão agora não é se tanques russos desativados vão aparecer no campo de batalha, mas quando isso pode acontecer e se é sequer possível na quantidade necessária. O que você acha dos últimos acontecimentos? Compartilhe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e fique por dentro das principais manchetes. Vem mais por aí!